Nós estamos numa série por conta do aniversário da igreja, que é na semana que vem, mas também por conta do momento que nós estamos vivendo, momento de retomar a vida um pouco mais dentro de uma normalidade. Hoje estou vendo irmãos aqui que há muito tempo não via. Como será a igreja após pandemia? Ontem nós tivemos reunião no presbitério, e no presbitério tem os dados estatísticos, todos eles, de todas as igrejas, completamente defasados. Nós não sabemos exatamente como será a primeira IPI de Sorocaba nesse retorno. Se Deus quiser, a coisa vai continuar melhorando. As máscaras já estão sendo estudadas para serem liberadas, e a gente vai retornar a uma normalidade. Então a série vem exatamente nesse momento de retomada, e nesse momento também de festa para a nossa igreja, reconstruindo a igreja. Construindo a igreja não é reconstruindo as paredes, reconstruindo a igreja, reconstruindo o meu coração, reconstruindo o seu coração, reconstruindo os irmãos, as irmãs, os idosos, os jovens, os casamentos, as crianças. Reconstruir a igreja, reconstruir cada um de nós. E nós escolhemos o livro de Neemias. Se você conhece um pouquinho, o livro de Neemias fala da reconstrução de Jerusalém, reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós vamos passar por todo o livro de Neemias nesse mês, e no mês de abril nós continuaremos esse tema. E hoje eu queria falar sobre reconstruir a compaixão. Neemias 2, de 1 a 10, na nova tradução, na linguagem de hoje, que vai ser projetada para que você acompanhe. O que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade dos meus antepassados onde os meus antepassados estão sepultados, está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou: quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria? E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria.
Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste, e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sanbalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Amém. Bill Hybels é um pastor norte-americano de uma das maiores igrejas do mundo, Willow Creek. E ele nos conta uma história de que ele estava para pegar um avião, se não me engano, na Costa Rica, é um país da América Latina, não lembro exatamente. E como ele já estava fora do seu país por alguns dias, ele estava ávido por saber das notícias do seu país. Então, no aeroporto, ele pede um jornal e está ali avidamente lendo o jornal para saber as notícias do seu país. Quando de repente ele vê dois garotos discutindo, e de repente ele ouve um barulho, pleft. Foi um belo tapa que um dos meninos deu no rosto, na bochecha do outro. O maior bateu no menor. Ele ficou espantado. E daqui a pouco ele ouviu um outro barulho, pô, um soco no meio da boca. E aquele menino menor estatelou-se no chão do aeroporto. Ele ficou mais apreensivo ainda. E aí, não se dando por satisfeito, o menino que era maior pegou a cabeça do menor e começou a socar no chão. E aí ele correu, segurou os dois meninos, e aquele lá parecia um cão raivoso, ainda querendo bater no outro que estava completamente ensanguentado. E de repente alguém o chamou pelo nome, porque o voo dele já estava saindo. E ele desesperado, segurem esses dois meninos. Aí as pessoas chegaram ali, pegaram os meninos e ele tomou o seu voo. E no avião ele não conseguiu ler o jornal e nada do que tinha no avião, e o Espírito Santo incomodou demais a mente dele. Ele ficou pensando naquela cena terrível que ele tinha visto no aeroporto. E ele disse: o que será que pode mudar a história desses meninos? Será que a escola pode mudar a história desses meninos? Será que de repente um médico pode mudar a história desses meninos? Será que um advogado pode mudar a vida desses meninos? Um jornalista? Ele disse: a única coisa que pode mudar o coração desses meninos é o Evangelho. E naquele momento, o Espírito Santo testificou ao seu coração, dizendo que a igreja local é a esperança do mundo. É a igreja local, com a sua compaixão, com o seu amor, com a sua pregação, com o seu ensino, com a sua diaconia, com o seu acolhimento, que pode mudar a história do mundo. E queridos, qual é o mundo em que nós estamos vivendo? Até 1920, o Brasil era cerca de 80% um país rural. E depois de 70 anos, o Brasil já era um país 80% urbano e 20% rural. Tem pessoas aqui que muito provavelmente
habitaram na zona rural. E qual é a característica do mundo urbano, especialmente das grandes cidades? Nós vivemos numa cultura da pressa, numa cultura empresarial, na cultura do lucro, na cultura de que parar é perda de tempo, numa cultura de resultados, numa cultura movida pelo dinheiro. Uma cultura da impessoalidade. Sai da frente, a fila andou, sai da frente, que atrás vem gente. Se a pessoa demora um pouquinho para sair do semáforo, o outro de trás já está buzinando. Nós vivemos nesse mundo onde um quer engolir o outro, onde nós somos números, onde nós temos uma matrícula. Você tem o seu crachá com a sua matrícula e você entra na fábrica e passa, e o sistema anuncia que o número 100.243 trabalhou aquele dia. Nós vivemos uma cultura de impessoalidade, nós vivemos uma cultura onde nós não olhamos nos olhos das pessoas. Nós vivemos uma cultura do estresse. Nós vivemos uma cultura da imagem. Nós vivemos uma cultura do ter e não do ser, da aparência. Nós vivemos num mundo que não tem a graça de Deus. A Bíblia diz que este mundo, não o mundo criado por Deus, mas este mundo enquanto sistema, enquanto política, enquanto relações humanas, jaz no maligno. Aí que entra o diferencial da comunidade de fé, queridos. Aí que entra o diferencial da igreja. Se o mundo é impessoal, a igreja precisa ser pessoal. Se o mundo rejeita os fracos, a igreja precisa acolher os fracos. Philip Yancey disse: abandonei a igreja durante algum tempo porque encontrei bem pouca graça ali. Voltei porque não descobri graça em nenhum outro lugar. Nós vivemos uma realidade em nosso país de muitos desigrejados. Hoje já de muitos evangélicos nominais, que foram recebidos numa igreja protestante e que hoje não frequentam absolutamente nenhuma igreja. Encontraram pouca graça na igreja. Não estão encontrando absolutamente nenhuma graça fora da igreja. Eles precisam retornar. Pensa aí na sua família, quantos precisariam retornar? Na minha eu já pensei em alguns. Queridos, para reconstruir a igreja, é preciso reconstruir a compaixão. A compaixão. A compaixão precisa ser um diferencial da igreja no mundo tão frio que nós vivemos e tão impessoal. E o texto nos dá algumas pistas. Diz o versículo 1 e 2, o que vou contar, ou melhor, versículo 2 e 3, por isso perguntou: por que você está triste, Neemias? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. E eu fiquei com medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade dos meus antepassados, onde os meus antepassados estão sepultados, está em ruínas e os seus portões estão queimados? Queridos, havia um pesar no coração de Neemias pela situação dos seus compatriotas.
E este pesar que houve no coração de Neemias precisa estar no meu coração e no teu coração, no coração da igreja, porque é esse pesar pelo sofrimento do outro que nos levará a agir e transformar a realidade das pessoas. Uma coisa nós experimentamos, podemos ver nesse texto. A primeira é que o rei jamais havia visto Neemias triste. Queridos, a alegria é uma das marcas do cristão. O próprio Neemias, lá no capítulo 8, versículo diz: alegrem-se, hoje é dia de festa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é uma das marcas do cristão. Entusiasmo é Deus dentro de nós, em Theos, Deus dentro de nós. E esta paz, esta alegria de um coração perdoado, de um coração regenerado, ela transborda, e as pessoas percebem que há um brilho em nosso olhar, e as pessoas desejam isto. A alegria é fruto do Espírito Santo. Segunda coisa, e Neemias demonstrava isso. Segunda coisa, o que levou Neemias a ficar triste? De manhã, o Lucas pregou aqui e ele leu. Eles me contaram, no versículo 1, versículo 3, que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões haviam sido queimados, ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. O que levou Neemias a ficar com o coração pesado, aflito, dolorido, angustiado, foi a situação de desprezo dos seus irmãos, foi a situação de pobreza dos seus irmãos, foi a situação de calamidade e de destruição na cidade santa, Jerusalém, cidade sagrada. E ele se compadeceu dessa situação. Queridos, compaixão, do verbo compadecer, significa padecer com, padecer junto. De manhã o Lucas também falou sobre a empatia, você se colocando no lugar do outro. A dor do outro é a sua dor, assim como a alegria do outro é a nossa alegria. E queridos, é interessante que Neemias estava numa posição extremamente confortável. Neemias era copeiro do rei, Neemias tinha pessoas na sua equipe, com certeza ele deveria acompanhar a compra, a fabricação do vinho, a embalagem do vinho, o transporte do vinho, o armazenamento do vinho, para que também o veneno ou o vinho estragado ou envenenado não chegasse até ele, porque ele morreria no lugar do rei. Neemias estava no palácio, Neemias estava nas luzes, nos shows, nas festas, na riqueza, na limpeza. Neemias estava absolutamente numa situação confortável. E queridos, Neemias poderia ter dito o seguinte: olha, o pessoal está padecendo lá em Jerusalém, mas também, né? Por que eles fugiram? Por que eles voltaram? Por que eles não permaneceram aqui na Pérsia, no império mais rico do mundo? O problema é deles,
É uma decisão deles, e agora eles precisam arcar com as consequências. Não tem nada a ver com isso. Queridos, não foi isso o que aconteceu. E aí me lembra a parábola do bom samaritano. O sacerdote passou, falando, não tem nada a ver. O levita passou, não é comigo. Aquele que era considerado mau, inimigo, idólatra, pagão, o samaritano se importou, se compadeceu. Queridos, para reconstruir a coragem, para reconstruir a confiança, para reconstruir a alegria minha e sua, nossa, depois de um período difícil, de muitas perdas, e agora com essa notícia terrível lá na Ucrânia, é necessário receber e exercer compaixão. Queridos, a compaixão foi uma marca de Jesus. É interessante que eu já ouvi de algum irmão, não sei se era irmão ou irmã, mas Jesus entrou no templo com a azorrague, com o chicote, chutou a mesa dos cambistas. Quantas atitudes Jesus teve? Se você fizer todas as atitudes de Jesus nos 4 evangelhos, quantas atitudes Jesus teve? Talvez represente 0, alguma coisa das atitudes de Jesus, essa atitude intempestiva dele. E muitas vezes nós como cristãos usamos, mas Jesus chutou as barracas, a gente precisa chutar também. É interessante que Jesus chutou as barracas dos religiosos, não do pobre, do necessitado, do marginalizado, do diferente. A única vez que Jesus fez isso foi com os oficiais religiosos e não com o pecador ou os pecadores. Jesus olha para aquela grande multidão e ele respira fundo e diz aos seus discípulos: elas são como ovelhas sem um pastor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Essas pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam ser pastoreadas, as suas feridas precisam ser saradas, elas precisam ser alimentadas. Jesus, saindo de Jericó, num cortejo, muitas pessoas correndo atrás de Jesus, ouve uma voz lá no fundo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam para Bartimeu: fique quieto, não incomode o mestre, você é um zero, você é um ninguém, você é um desprezado, você é um mendigo, saia daqui. E quanto mais as pessoas desprezavam Bartimeu, mais ele aumentava o tom da sua voz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele grito, aquele clamor entrou nos ouvidos de Jesus, e Jesus foi movido de uma íntima compaixão, e ele para o cortejo e ele diz: tragam ele. E Jesus ali faz o milagre e restaura a sua visão. A mulher cananeia, ela tinha uma filha endemoniada e ela não era de Israel, e Jesus disse: mas eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E ela responde: Senhor, os cachorrinhos à beira da mesa comem das migalhas. E Jesus, numa expressão de total espanto, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja conforme tu queres. E naquele momento a filha dela foi liberta. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele estava cheio de Deus. Aqueles 3 que foram com ele estavam ainda no pico espiritual, os outros 9 tinham ficado lá no vale. Chega um pai desesperado
E ele: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão do meu filho, porque ele é epilético. Eu levei ele aos seus discípulos e eles não puderam expulsar esse demônio. E Jesus então repreende o demônio, porque se compadece do clamor de um pai. Numa outra situação, Jesus estava caminhando também, sempre caminhando com várias pessoas, e Jesus cruza com um cortejo fúnebre, e o moço que estava ali naquela maca era um filho único de uma mulher que era viúva, e aquele filho era toda a esperança de sustento para aquela senhora, mulher, viúva, já de uma certa idade. Jesus se comove com aquela cena, com o choro da mulher, e Jesus, olhando nos olhos da mulher, diz: não chores. E Jesus toca no esquife, ou no caixão, ou na maca, o que não podia pela lei dos religiosos. E ele levanta aquele moço e restitui a sua mãe. Queridos, a compaixão é marca de Jesus. Jesus era tão compassivo que Jesus também se compadeceu da dureza do coração dos fariseus. Apenas o Evangelho de Marcos registra isso. Quando Jesus está num sábado na sinagoga, e havia um homem com a mão encolhida, atrofiada, e Jesus já havia percebido essa situação, e os religiosos já haviam sacado que Jesus estava condoído com aquela situação, e Jesus ia curar, e era sábado, e eles achavam que o sábado não podia fazer nada. Então Jesus, com toda sabedoria e classe, ele diz aos seus oponentes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se, Jesus, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu, e ela foi restabelecida. Jesus se condoeu, o coração de Jesus ficou pesado, também com a dureza do coração dos fariseus. Até isso, Jesus se compadeceu, ficou triste. Um outro episódio marcante na vida de Jesus foi a morte de Lázaro. Lázaro era daqueles amigos íntimos de Jesus. Quando Jesus passava pela cidade de Betânia, ele fazia questão de parar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Ali havia comida, ali havia água, ali havia uma cadeira, um lugar para Jesus descansar. E chega a notícia para Jesus de que Lázaro estava doente. E Jesus disse: não se preocupa não. Jesus demorou para ir socorrer Lázaro. E quando Jesus estava chegando, então a notícia vem através de uma das suas irmãs e diz: Lázaro morreu. E Jesus chorou. Agora, queridos, talvez a expressão de maior compaixão de Jesus seja quando ele estava de braços abertos, os fariseus sorrindo, os escribas sorrindo, os romanos tirando gozação de Jesus. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você faria isso? Eu não faria.
Queridos, a reconstrução da igreja passa pela reconstrução da compaixão. A reconstrução da igreja, da minha vida, da sua, desse corpo de Cristo aqui reunido e lá também nas casas, passa pela nossa inconformidade com o status quo, com a situação do nosso mundo, com a situação das pessoas, com a situação dos nossos vizinhos, com a situação dos nossos colegas de trabalho, com a situação daqueles que estão perdidos, sem Jesus, nas trevas, daqueles que estão vivendo conflitos, seja aqui perto de nós, lá na Ucrânia. A igreja está inserida nessa cultura do sucesso, para fazer frente a essa cultura que despreza aqueles que são perdedores ou fracos ou feios. E nós precisamos resgatar o que há de melhor no cristianismo, que é a compaixão. Compaixão. Eu contei aqui semana passada, retrasada, que nós estávamos lá em Pinheiros, São Paulo, numa igreja, e fomos almoçar no restaurante. De repente a moça que estava nos atendendo começou a lacrimejar os seus olhos, e nós percebemos e perguntamos para ela o que havia acontecido. Ela disse: uma mulher disse que eu sou incompetente, uma mulher disse que eu não sirvo para trabalhar. E eu perguntei para ela: quem disse isso? Aquela ali de vestido preto, aquela que estava sentada na minha frente numa conferência de avivamento dentro de uma igreja. Queridos, hoje nós vivemos dias perigosos. Cristãos não pegam em arma, cristãos pegam em pão para matar a fome daqueles que estão com fome. Cristão pega em água para colocar na boca do sedento. Eu tenho visto algumas posturas que não condizem com Jesus, especialmente no campo da política. Interessante que eu, como pastor, tenho uma linha do que é reto, do que é justo, do que é certo, e às vezes eu critico uma linha, critico a outra e recebo críticas. Quando eu critico uma linha, quem gosta dessa linha me cobra. Quando eu critico a outra linha, quem é dessa linha também me cobra. A igreja de Jesus Cristo tem aqueles que votam na esquerda e tem aqueles que votam na direita. O que é maior entre nós, meu amado, minha amada? A minha posição política ou a minha fé em Cristo? Então nós não podemos servir à mesa. Essas duas polaridades não podem sentar à mesa. Nós vivemos dias perigosos. Olha só que interessante, em Lucas 9:54, vendo isto, a rejeição de Jesus pelos samaritanos, vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, muito bonita essa palavra porém, né? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las.
Para reconstruir a igreja é necessário reconstruir a compaixão. Para reconstruir a compaixão é necessário pesar o nosso coração. E queridos, quando o nosso coração se torna pesado, tocado, apertado, a compaixão nos leva a orar. O versículo 4 diz assim: o rei perguntou: o que você quer? Eu orei ao Deus do céu. Eu orei ao Deus do céu. O peso da compaixão em nosso coração deve nos levar a orar. E queridos, orar não é pouca coisa não. Orar é muita coisa. Porque a Bíblia diz que a oração do justo muito pode, tem muito poder. A oração transforma, queridos, situações. Muitas situações são mudadas através da oração. Quando nós oramos, eu falava para a equipe pastoral lá em Passo Fundo, nós tínhamos uma congregação e ao lado tinha um ponto de tráfico de drogas. E toda a congregação começou uma campanha de oração para Deus tirar aquele ponto. Parava carro, descia pessoas, comprava, saíam. E todos os cultos a congregação começou a cantar: caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Todos os domingos cantavam este cântico. E queridos, literalmente a casa caiu. Quando nós compramos o terreno, a casa estava completamente destruída, com algumas paredes apenas. Eu tenho dito que a oração é a respiração do cristão. Na oração nós expiramos aquilo de ruim que há dentro de nós, o gás carbônico. Na respiração, e na oração nós expiramos o pecado e nós inspiramos o perdão. Nós expiramos o medo e inspiramos a coragem. A oração é algo poderoso. E queridos, na oração nós estamos amando ao Senhor, porque a oração é um relacionamento com Deus. É uma conversa com Deus. Eu falo, Ele fala, eu falo, Ele também fala. E Neemias orou, e através da oração, perceba que a primeira expressão do texto, o que eu vou contar, aconteceu 4 meses mais tarde de quando ele orou, com o pesar no coração, quando recebeu as notícias. Neemias, então, ele ora e ele se enche de coragem para agir. A compaixão nos leva a orar. E muitas coisas acontecem apenas com a oração. Eu não preciso nem agir, porque Deus mexe o céu e a terra e abençoa a vida das pessoas. Mas a compaixão também nos leva a agir. O versículo 5 diz assim: e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade que os meus antepassados estão sepultados. A compaixão, ela nos leva a agir, mesmo quando nós estamos saciados, mesmo quando estamos alimentados, mesmo quando as contas estão pagas, mesmo quando estamos vestidos e protegidos e abrigados dentro dos nossos lares. A compaixão nos leva a sair de nós mesmos, sair do nosso conforto, para habitar ou para estar onde há pessoas aflitas e necessitadas. A compaixão nos leva, queridos, a servir e a experimentar a alegria de servir. Nós temos tudo
Deus tem nos dado tudo, e o nosso semelhante, será que ele também tem tudo? Será que os refugiados não precisam? Será que os moradores não precisam? Tem umas das coisas que me entristecem bastante aqui no centro de Sorocaba, são os moradores de rua. Quando eu passo por um morador de rua deitado e caído, o meu coração se aperta. E eu pergunto para Deus, o que eu posso fazer, ou o que a minha igreja pode fazer por esta pessoa que é a tua imagem e a tua semelhança, Senhor. Não é um bicho, nem se fosse, né, um animal. Não é um objeto, não é um produto, é uma pessoa que tem a imagem de Deus nela. Quando eu olho, queridos, para a questão dos marginalizados, das mulheres, da violência contra a mulher, todo dia sai na televisão uma mulher que foi morta. Quando eu olho para as mães solteiras, quando eu olho para as viúvas que ficam com a responsabilidade de terminar de criar e educar os seus filhos, quando eu olho para os órfãos, recentemente na minha família adotaram um casalzinho de órfãos. Quando nós olhamos para os órfãos que não têm amor, que não têm em quem se afagar, queridos, o nosso coração precisa se condoer, o nosso coração precisa ficar apertado. Eu não posso dizer que essas coisas não têm nada a ver comigo. Situações as mais diversas. O mundo que Deus criou é bom, o mundo é maravilhoso. Ao mesmo tempo que o ser humano torna esse mundo mau e maligno, nós vivemos no caos, na violência, na desesperança. Mas a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. E nós precisamos fazer essa diferença, queridos. Levar nem que seja o mínimo de esperança e de amor para esse mundo. O que será dessa igreja primeira de Sorocaba? 118 anos, mais que centenária. O que será dela depois da pandemia? E graças a Deus nós estamos saindo da pandemia. Queridos, será o caminho da compaixão que vai atrair, que vai animar, que vai encorajar, que vai fazer com que essa igreja brilhe e que essa igreja seja relevante nessa cidade. Então eu e você, nós precisamos ser como Jesus. A marca de Jesus não foi o julgamento. Você sabe quem Ele é, o que Ele faz? Risquei do meu livrinho. Não é isso, não é isso, não é esse o caminho. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então nós devemos repartir desse amor. Nós cantávamos um cântico aqui antigamente, o meu coração transborda de amor. Precisa sair de nós esse amor e escorrer e chegar aos nossos vizinhos, colegas, nos aflitos. Nós cantamos aqui, nós somos teus pés, nós somos tuas mãos, nós somos teus olhos. Nós precisamos, você e eu, ir na contramão dessa cultura de ódio que nós estamos vendo hoje. Deixa eu falar com muito carinho a você, saia disso. Isto não combina com o cristianismo, não combina conosco. E eu quero fazer a última uma pergunta aqui para encerrar. O que você pode fazer de bom por alguém hoje? Seja ele da outra ala,
ou seja ela ou ele uma pessoa que você não conhece. Queridos, nós precisamos ter coragem para sair do conforto, como Neemias. O rei pergunta: quanto tempo você vai precisar, Neemias? Nós precisamos dedicar tempo para exercer a compaixão. Neemias então pede cartas aos governadores do Eufrates Oeste e ao Asaf, rei, chefe da floresta. Nós precisamos mobilizar pessoas. E nós precisamos enfrentar as adversidades. Se nós quisermos ser verdadeiramente igreja, nós precisamos enfrentar os sambalates, aqueles que se opõem contra nós. Agora, queridos, a recompensa do resultado da nossa compaixão é algo espetacular, exponencial, porque nos dá propósito, porque nos dá propósito para viver. Nós colhemos frutos eternos da nossa compaixão. Nós colhemos frutos que saltam para a vida eterna. Vale a pena, vale a pena. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesta noite. Que o Espírito Santo abra o meu coração e o teu coração, para que este amor de Deus, que é derramado em nós pelo Espírito Santo, nos encha para reconstruir a nossa própria vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, seja quem for. Amém.